Enquanto as pessoas começam a se conectar conosco, vale a pena talvez nós pensarmos um pouquinho nesta oração que faz parte da vida da igreja, que é tão bonita, que é a oração da Rainha do Céu, ou em latim, Regina Caeli. A oração, ela substitui o Ângelus. Então, durante todo o ano, ao meio-dia aproximadamente, mas pode ser rezado em qualquer outro momento do dia, a igreja costuma rezar esta oração, o Ângelus, saudando, recordando aquele momento bonito da encarnação, o momento da visita do anjo a Nossa Senhora, quando o Verbo se fez carne no seu ventre. Durante o tempo pascal, que nós iniciamos no último domingo, domingo de Páscoa, e que vai perdurar por 50 dias até Pentecostes, nós somos convidados a rezar esta outra oração, que é a oração do Rainha do Céu. Eu dizia na missa hoje à tarde, não sei se você teve oportunidade de acompanhar, é uma oração muito bonita, porque nós não temos um relato bíblico da aparição de Jesus ressuscitado para sua mãe. Mas João, o discípulo amado, levou Maria para a sua casa quando Jesus deixa a sua mãe sob os cuidados de João na cruz. Então, nós havemos de imaginar que quando Jesus aparece aos seus discípulos e na aparição ou nas aparições onde está João, o discípulo amado, João o evangelista, evidentemente nessa ocasião também Maria tem a oportunidade de encontrar-se com o seu filho Jesus. Mas misticamente, com esta oração, é como se a igreja estivesse dizendo para Nossa Senhora: alegra-te, Virgem Maria, teu filho está ressuscitado. A igreja, que está representada na pessoa de João, o discípulo amado, a igreja que leva Maria para a sua casa, a igreja que é a comunidade cristã, comunidade dos batizados, da qual faço eu parte e você também. Enfim, então, a igreja desperta a Virgem Maria com a notícia do Aleluia, com a notícia da ressurreição. Se você participou da missa de Páscoa do Papa em Roma, no momento do Aleluia, Vigília Pascal, no momento do Aleluia, o diácono que estava proclamando o Evangelho, que iria proclamar o Evangelho, ele vai até o Santo Padre e diz ao Santo Padre, diz ao Papa: tenho para ti uma notícia de grande alegria. E o testemunho cristão é justamente este, é a comunicação desta notícia. A notícia que temos é que Jesus está vivo. A notícia que temos é que ele venceu a morte. A notícia que temos é que a morte não tem poder sobre ele e também não tem poder sobre aqueles que creem no seu nome. E nós saudamos a Virgem Maria no tempo pascal com esta oração que praticamente repete esta mesma saudação. Nós, igreja, nós, povo de Deus, nós batizados, nós, filhos de Deus e filhos de Maria, vamos à nossa mãe espiritual e dizemos para ela: desperta, olha, percebe, Jesus está vivo, o nosso irmão está vivo. O Filho de Deus está vivo, teu filho está vivo. Podemos nos alegrar, podemos celebrar e podemos testemunhar a vitória de Cristo sobre a morte, sobre todo o mal, sobre o pecado, vitória que alegra a nossa vida. Nós vamos iniciar a nossa live daqui a alguns instantes com esta oração. Antes, uma saudação a Thalita Aparecida, que está em contato com a gente, a minha afilhada de Crisma. Deus abençoe. A Patrícia também, boa noite. A Vera Lúcia, a Dona Conceição, a Karen, a Cristiane de Paula, o Paulo Henrique, boa noite, Paulo. Um abraço também para sua mãe Vânia. A Juliana Ataíde. Uma boa noite para todos vocês, é uma alegria tê-los nesta transmissão desta noite. Como essa transmissão tem por objetivo um tempo de direção espiritual, eu quero convidá-los, então, a iniciarmos com uma oração, para que nós possamos pedir a Deus a graça de, neste tempo, escutar a voz
do seu divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos rezar o Rainha do Céu, que é esta oração com a qual a Igreja saúda Nossa Senhora e diz: Mãe Maria, temos uma notícia para ti. Teu filho não está morto, está vivo. Venha se alegrar conosco. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecesses trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Faça um momento de oração também aí na sua casa, pedindo que a Virgem Maria visite o seu lar e traga ao seu lar a graça da experiência de Jesus ressuscitado. Uma família restaurada, uma casa restaurada pela presença viva de Jesus. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, nós vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, nós alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite. Nós vamos iniciar nesse momento o nosso tempo de direção espiritual. E daí vale a pena, para início da nossa conversa, que nós olhemos um pouquinho para o modo como a Igreja entende a direção espiritual. Então, o número 2690, o Catecismo da Igreja, fala para nós qual que é o sentido da direção espiritual. Então, o sentido da direção espiritual é a oração. É a oração. O diretor espiritual é alguém que colabora com a oração, com a vida de oração do fiel. Evidentemente, para que o diretor espiritual possa colaborar com a vida de oração do fiel, é necessário que o fiel traga para o diretor espiritual, para aquele que está dirigindo espiritualmente este fiel, suas necessidades, suas dores, seus pecados, suas angústias, aquilo que ele necessita que seja olhado a partir de Deus. Então vamos ver um pouco como que o Catecismo, no número 2690, fala sobre a direção espiritual. O Espírito Santo dá a certos fiéis dons de sabedoria, de fé e de discernimento em vista do bem comum, que é a oração. O bem comum da Igreja é a oração. A oração é o bem mais comum, é o bem da comunidade. Santo Agostinho diria que a oração é a respiração da alma. A alma respira, a vida espiritual respira por este bem que é a oração. Então, através dos dons que o próprio Espírito Santo concede a determinados fiéis, e não precisa ser um padre que seja o diretor espiritual, às vezes isso é prático, porque uma boa direção espiritual às vezes leva a uma boa confissão, a um bom exame de consciência. E aí, consequentemente, se há um padre que está atendendo, as coisas acabam unidas umas às outras, mas não necessariamente, né? Então, é possível que um leigo seja diretor espiritual, uma religiosa, um religioso, um missionário, né? Evidentemente, a gente não vai pedir direção espiritual, a gente não vai pedir ajuda na oração por alguém que não faz parte da nossa religião, que não tem nada a ver, né? Mas, se é alguém de fé, que tem uma experiência de Deus e que nós confiamos, porque a gente vai confiar a nossa vida, né? E não só a nossa vida, mas a nossa alma, né? A quem está nos dirigindo. Então, se é alguém de confiança, pode ser um leigo, um religioso, um missionário,
via de regra, também um padre, um bispo, enfim, um diácono, enfim, qualquer religioso poderia fazer este papel, desde que esteja munido dos dons necessários, né? Do dom da sabedoria, do dom da fé e do dom do discernimento, para de fato ajudar a vida de oração do fiel. Como diz o catecismo, a oração é o bem mais acessível da vida da igreja, é o bem mais comum que nos identifica como comunidade cristã. Lembrar que Jesus ensina seus discípulos a rezar, ensina a oração do Pai Nosso, né? É uma oração específica, evidentemente, mas Jesus também ensina eles que é importante que esta oração ela seja uma oração perseverante, insistente, né? Então, isso é algo muito importante para nós. Aqueles e aquelas que têm estes dons são verdadeiros servidores da tradição viva da oração, são verdadeiros mestres da oração. Então, todo bom diretor espiritual é um mestre da vida de oração dos seus dirigidos. Agora nós estamos vendo que entrou também em conexão com a gente a Dirce, a Margarete, uma boa noite, Dirce. Boa noite, Margarete. Uma boa noite também, Cida. Sejam bem-vindas. Deixo já aberto, nós vamos continuar falando um pouco sobre este tema, mas se você quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, quiser questionar alguma coisa, enfim, que eu possa ajudar nesse momento, você fique à vontade de mandar o seu questionamento, a sua pergunta, e a gente vai tentar responder dentro das possibilidades de tempo e do tema também que nós estamos trabalhando nesta noite, tá bom? E daí o catecismo cita São João da Cruz. Por isso, se a alma deseja avançar na perfeição, conforme o conselho de São João da Cruz, deve considerar bem em que mãos se entrega. Pois, conforme o mestre, assim será também o discípulo. Conforme o pai, assim também será o filho. E ainda, o diretor espiritual não deve não somente ser sábio e prudente, mas também deve ser experimentado. Deve ser alguém que passou pela vida e conheceu os desafios da vida, pelo menos os desafios da vida espiritual, os desafios da vida de oração, os desafios da proximidade de Deus, as consolações e as desolações da alma. Isso é muito importante. Se o guia espiritual não tem a experiência da vida espiritual, é incapaz de nela conduzir as almas que Deus chama e nem sequer as compreenderá. Então, esta palavra é de São João da Cruz, que nos é ensinada aqui no número 2690 do Catecismo da Igreja. Então, esta noite é uma noite de direção espiritual. Evidentemente, eu não tenho aqui condições de ouvir o coração, né? O seu coração nesse momento. Se você quiser fazer alguma pergunta, a gente pode até tentar orientar de alguma forma, né? Mas a direção espiritual é, acima de tudo, uma experiência de aprimoramento da oração pessoal. Fazemos direção espiritual para rezar melhor. E rezar não significa só rezar com a boca, rezar com a vida, né? Rezar com a mente, rezar com as atitudes, os pensamentos, os sentimentos. Na vida espiritual, tudo é oração, porque pela oração o ser humano se eleva a Deus. Saudamos também a Heloísa Galvão, que acabou também de entrar em contato conosco. A Lúcia Santana, boa noite, Lúcia, fez aniversário esses dias, Deus te abençoe. Uma alegria tê-la aqui com a gente também. Então nós vamos nesse momento agora iniciar o tema desta direção espiritual. Próximo domingo nós celebramos a festa da Divina Misericórdia.
E a apóstola da Divina Misericórdia foi Santa Faustina. Santa Faustina mantinha correspondência com São João Paulo II, uma correspondência muito intensa. E devagar o Papa, nosso querido e saudoso Papa João Paulo II, foi conseguindo observar como um grande mestre da oração que as intenções que brotavam do seu coração, as luzes que Deus dava a Faustina, eram verdadeiramente sinais verdadeiros daquilo que Deus queria falar com a igreja, dizer para a igreja. E um dos pedidos que Jesus faz a Santa Faustina é justamente que o segundo domingo da Páscoa fosse dedicado à solenidade da Divina Misericórdia. Muito bonito isso. E São João Paulo II, da Papa, ele acolhe esse pedido que vem do coração de Jesus para a Santa Faustina, para a Igreja. Isso é algo bonito, né? Porque você veja o Papa ouvindo a voz de Cristo da boca e do coração de uma religiosa. De uma religiosa. De repente, hierarquicamente, a gente acharia que o correto seria Jesus falar com o Papa para falar ao coração da religiosa. Não, pelo contrário. Olha que coisa bonita, né? E a humildade de São João Paulo II de ouvir o que Jesus quis falar à igreja pela boca de Santa Faustina. Então, Santa Faustina é uma freira polonesa, portanto, da mesma nacionalidade de São João Paulo II, viveu no século XX, é conhecida como apóstola da misericórdia divina. Ela descreve a sua vida espiritual num diário. O diário de Santa Faustina, ele é imenso, né? É esse daqui, que com toda certeza você já deve ter visto em algum lugar, tá? Eu não sei se está dando para enxergar direito, mas está aqui, é o diário, né? Ela descreve sua vida espiritual nesse diário e ele foi redigido a pedido do padre Miguel Sopoco, que foi seu confessor e seu diretor espiritual. A vida da igreja tem experiências muito diferentes, né? Algumas experiências de direção espiritual espetaculares. Aqui está uma delas. Outras terríveis, né? Por exemplo, Santa Teresa de Calcutá conta que no início da sua missão, o seu diretor espiritual foi um adversário seu. Ele precisou ser conquistado pelo coração de Cristo. E estou falando da história de Santa Teresa de Calcutá agora, né? E ele só foi conquistado quando Santa Teresa ela adoece gravemente, mortalmente, e daí o diretor espiritual, que durante muito tempo tinha sido um adversário da sua obra, da obra que Jesus pedia a Santa Teresa de Calcutá, vai diante do sacrário e diz para Jesus que ele queria que Jesus o levasse embora no lugar de Teresa, porque a missão dela era importante. E de fato foi o que aconteceu. Teresa se recuperou da saúde dias depois. Aquele que tinha sido seu diretor espiritual acabou sendo levado para junto de Deus. Mas aquele momento foi o momento da sua conversão. Uma conversão que no início ele não enxergava, no momento ele não percebia que a obra de Teresa de Calcutá era uma obra divina, mas com o passar do tempo ele vai abrir-se à compreensão da obra de Cristo, a ponto de entregar sua própria vida em resgate da vida de Santa Teresa de Calcutá. Então, a direção espiritual é um grande mistério. E é um mistério onde reside Deus, onde reside Jesus, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então não é uma brincadeira, né? Não é um bate-papo. Né? Nós não podemos confundir direção espiritual com outras coisas, né? Como uma reunião agradável, não, em família. Não é isso. Direção espiritual é algo muito profundo e diz respeito à oração da igreja, ao aprofundamento da vida de oração da igreja. Algumas pessoas entraram agora, a Luciana também.
está pedindo a bênção, Deus abençoe. Também a Andréia, a Camila Vieira. A Daniele me faz uma colocação, eu já respondo. Carlos Eduardo, Maria Isabel, boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando. A Daniele, ela pergunta uma coisa. Padre, eu tenho uma pergunta sobre Maria Madalena. Eu vi num filme que chamavam ela de apóstola de Cristo. É certo dizer que ela era apóstola? Obrigado. Bem, a palavra apóstolo significa enviado. Então, de fato, todas as testemunhas da ressurreição foram enviadas por Jesus. E de modo especial, Maria Madalena, quando Jesus lhe aparece ressuscitado, ele a envia para contar esta notícia aos discípulos. Então, neste sentido, nós podemos sim chamar Maria Madalena de apóstola de Cristo. E, na verdade, todos aqueles que são suas testemunhas são chamados a ser apóstolos, enviados até os confins do mundo para proclamar o seu evangelho. Numa linguagem espiritual cristã de hoje, né, a gente poderia dizer e costuma dizer, alguns movimentos falam muito assim, que as obras que nós realizamos na comunidade, em nome de Cristo, são apostolados. E são, de fato. São obras onde se manifesta a nossa fé em Jesus Cristo e os valores cristãos. Não sei se consegui responder a sua indagação, Daniele, mas é possível sim chamar Maria Madalena de apóstola de Cristo sem nenhuma dificuldade. Andro também está em contato conosco, boa noite. A Bruna, o Odair, a Rosa e a Salete Rinaldi. Uma boa noite a todos vocês, uma alegria tê-los aqui. Então, o tema desta noite é o tema da Divina Misericórdia. Nós queremos nos preparar um pouco melhor para o próximo domingo, para a solenidade da Divina Misericórdia, que é fruto desta escuta atenta de São João Paulo II, a voz de Cristo, que lhe falou através de Santa Faustina. Antes de nós avançarmos para conhecer um pouco alguns aspectos desta devoção à Divina Misericórdia, eu também quero ler a vocês um outro número do Catecismo que fala sobre o tema da misericórdia. A gente sabe que hoje, nesse mundo que nós vivemos, nós temos uma dificuldade muito grande, né? Porque o mundo, desde sempre, foi um mundo justiceiro, né? Então, há uma dificuldade muito grande de compreender a misericórdia e, ao mesmo tempo, entender como é que Deus é justo e misericordioso. Como conciliar a justiça e a misericórdia? Então, em primeiro lugar, a gente precisa partir de um princípio. Qual é? Deus é mistério. Então, os atributos divinos, todos eles, estão envolvidos no mistério divino. É lógico, Jesus veio para revelar a face do Pai para nós. Jesus nos disse muita coisa, mas ele disse também aos seus discípulos: tenho ainda muita coisa a dizer-vos, que não podem, vocês não são capazes de compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Ao longo dos séculos da vida da Igreja, a Igreja tem procurado escutar a voz do Espírito, para que o Espírito Santo nos ensine mais a respeito do coração de Deus. Então, a gente precisa partir de um princípio fundamental. Deus é mistério e seus atributos também são um mistério. Então, a justiça divina é um mistério e a sua misericórdia também é um mistério. E nós somos convidados a nos colocar diante da misericórdia do Senhor, do anúncio da misericórdia do Senhor, numa atitude profunda de escuta, de oração. Às vezes o ser humano, ele não sabe se colocar diante de Deus senão através da via do questionamento, né?
É como se de repente eu estivesse diante de Deus exigindo que ele me explicasse. E Deus não tem a obrigação de explicar absolutamente nada, né? É diferente, muito diferente, eu exigir que Deus fale do que eu me colocar numa atitude de escuta para escutar o que Deus quer dizer para mim. Até porque muitas vezes algumas coisas talvez não sejam para nós, como por exemplo quando perguntam para Jesus: Senhor, quando será o tempo do fim? Né? A gente está vivendo agora essa época de coronavírus, e aí um monte de gente fica ansiosa, preocupada, achando que o mundo vai acabar amanhã. Será que nós estamos chegando no fim dos tempos? Olha, eu não sei. E Jesus disse que essa história de fim não diz respeito, não dizia respeito nem aos seus discípulos, nem a nós. Não interessa saber quando será o fim. O bom discípulo é aquele que está preparado a qualquer momento para a chegada do seu Senhor. É isso que nos cabe. É isso que nós somos convidados a viver. Estar preparados a qualquer momento para a vinda do Senhor, para encontrarmos com Cristo. Esta deve ser a atitude principal do discípulo. Então vamos dar uma olhadinha neste número 270 do Catecismo. Deus é Pai Todo-Poderoso. Sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente. Então, sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente. Portanto, a paternidade divina lança luzes ao seu poder, e o seu poder lança luzes à sua paternidade. Mas é necessário que entendamos que ele é Pai Todo-Poderoso, para podermos de fato contemplar a grandeza do mistério de Deus. E o mistério nos chama a contemplação. Com efeito, ele mostra a sua onipotência paternal pela maneira como cuida das nossas necessidades, pela adoção filial que nos outorga. Serei para vós um pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E finalmente, por sua misericórdia infinita, pois mostra seu poder no mais alto grau, perdoando livremente nossos pecados, os pecados. Eu acredito que você deve ter ouvido nas redes sociais, em outras mídias, né, nesses últimos dias, por conta do coronavírus, este questionamento, né? Será que esta peste, ela é um castigo divino? Bom, então, existem opiniões a favor, opiniões contra, mas um princípio fundamental, que inclusive o pregador do Papa utilizou na sua homilia de Sexta-feira Santa no Vaticano, Padre Raniero Cantalamessa: Deus não é mau. O mal não tem origem em Deus. Deus não fabrica maldades. Então, se de repente alguém disser: esta peste ou qualquer outra peste, esta doença, ela é um castigo divino, isso não quer dizer que este mal tenha origem em Deus, porque Deus não é mau. Deus não faz maldades. Mas, diz a Escritura, Deus é um pai providente, que para corrigir os seus filhos, muitas vezes, lhes impõe alguns castigos para corrigir, para trazer de volta os seus filhos do distanciamento para a sua presença. Bem, é importante que nós tenhamos a consciência que, neste sentido, esta pandemia e outras dificuldades que a gente tem vivido neste início de milênio tem ajudado a humanidade a redescobrir a presença de Deus. Então a gente vê uma Itália machucada pela pandemia, uma Itália que havia recrudescido a fé, havia renegado a fé. Quantos, né, lá no coração do cristianismo viviam uma vida pagã, completamente pagã, à margem, né, de ser ali o centro vivo
do desenvolvimento da fé cristã. Não apenas a Itália, outros países europeus, o mundo inteiro, também o Brasil, nós vemos um ressurgimento da fé. Então, neste sentido, como é que uma árvore má pode dar bons frutos? Esta palavra também é da Sagrada Escritura, não é? Então, Jesus nos convida a olhar para os frutos que nós estamos colhendo deste momento difícil, e são frutos bons. Por isso, se alguém de repente disser assim, eu acho que essa peste é um castigo divino. Bem, então, primeira questão importante, Deus não é mau, Deus não faz maldades, Deus não tem prazer em ferir seus filhos. Então, se de repente alguém disser que coronavírus é um castigo divino, de repente pode ser uma forma de Deus falar ao nosso coração para nós percebermos que estávamos andando por um caminho tortuoso. Mas isso é obra do seu amor, isso é obra do desejo que ele tem de salvar-nos, do desejo que ele tem de que nós emendemos a nossa vida, e não um caminho de perdição. Não é? Então, Deus não age pelo mal, mas age pelo bem. É um Pai todo-poderoso que quer, com sua paternidade, guiar os seus filhos para a vida. Não é? Cuida das nossas necessidades, nos adota como filhos e deseja que nós vivamos na sua casa como filhos e, por dom da sua misericórdia infinita, perdoa livremente os nossos pecados. E aqui a gente tem uma definição para a misericórdia. Não é fácil definir a palavra, a expressão misericórdia, porque ela é muito ampla, não só na Escritura, como na tradição cristã. Mas o catecismo nos ajuda, de alguma forma, dizendo que a misericórdia se expressa pelo perdão livre de Deus dos nossos pecados. A gente faz essa experiência com Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus não foi obrigado por ninguém a isso, nem pelo Pai. Ele age assim livremente porque ele amou a nossa condição e amou a nossa condição humana até o fim, até a oblação da sua vida. Então, este perdão livre divino, Deus agindo com sua paternidade e com o seu poder em favor da redenção dos nossos pecados, a isto nós chamamos misericórdia divina. Então, isso nos ensina o Catecismo no número 270 e é o ponto de partida para podermos meditar, mergulhar um pouco nesse tema da misericórdia. Eu vou tomar uma aguinha, porque a garganta seca. Mas algumas pessoas entraram agora na nossa live, então eu saúdo a Renata, saúdo também a Fran, o Ariovaldo, o Babu, a Letícia e o Rogério, a Célia. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado pela presença de vocês nesta nossa transmissão desta noite. Então vamos ao Diário de Santa Faustina, não é? Então retomo, talvez você que chegou agora não tenha ouvido isso ainda. Nós estamos aqui hoje trabalhando um pouquinho o tema da misericórdia divina por causa da festa, da solenidade da Divina Misericórdia que vai acontecer no próximo domingo, segundo domingo da Páscoa. Santa Faustina tem uma experiência mística com Jesus Cristo e Jesus lhe pede que comunique isto ao Santo Padre. O Papa João Paulo II acolhe o pedido de Santa Faustina, entende que realmente é Jesus que está tentando iluminar a fé da Igreja com este pedido, não é? E torna o segundo domingo da Páscoa festa da Divina Misericórdia. Então vamos caminhar um pouco para conhecer um pouquinho sobre a experiência de Santa Faustina.
A experiência de Santa Faustina começa com a imagem de Jesus misericordioso. No dia 22 de fevereiro de 1931, na cela do convento em Plock, irmã Faustina teve uma visão na qual o próprio Jesus se apresentou tal como a imagem que deveria ser pintada. A imagem de Jesus misericordioso, Jesus está com dois raios, um raio claro, branco, e um raio vermelho, que recordam o sangue e a água que jorraram do peito aberto de Jesus na cruz. Foi esta a imagem e é esta a visão que Santa Faustina teve no dia 22 de fevereiro de 1931. E naquela ocasião, Jesus disse a Santa Faustina: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Quero que essa imagem seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Então está aqui, nesta palavra de Jesus, a Santa Faustina, não apenas o pedido, de que ela pinte esta imagem, mas de que esta imagem pintada ela seja abençoada no domingo da misericórdia, no primeiro domingo depois da Páscoa, que é o domingo que nós vamos celebrar proximamente agora, no dia... Hoje é dia 16, no dia 19, próximo domingo. Na imagem de Cristo são visíveis os dois raios. Irmã Faustina pergunta a Jesus sobre o significado desses raios e Jesus explica. O raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Feliz aquele que viver à sua sombra. Feliz aquele que viver à sombra desta árvore da vida plantada no jardim de Deus, né? Jesus é a própria árvore da vida plantada no jardim de Deus. E o jardim de Deus, o jardim que Deus escolheu morar, não é aquele paraíso que foi interditado ao ser humano no início. É este mundo onde Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou e deixou fecundada a sua igreja, a sua comunidade apostólica, para ser sua missionária da sua misericórdia. Sobre a festa da Divina Misericórdia, também Jesus diz a Santa Faustina: desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. As almas se perdem, apesar da minha amarga paixão. Estou lhes dando a última tábua de salvação, isto é, a festa da minha misericórdia. Se não venerarem a minha misericórdia, perecerão por toda a eternidade. Se não venerarem o desejo que eu tenho livremente de perdoar os vossos pecados, perecerão por toda a eternidade. Olha que coisa bonita. Por isso eu quis antes começar com o catecismo e depois vir para o diário, porque quando ouvimos Jesus dizer a Santa Faustina a respeito da veneração da sua misericórdia, Jesus não está falando da veneração de uma imagem. Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando do desejo libérrimo, livríssimo dele, o desejo que ele tem, como Deus Todo-Poderoso, de manifestar o seu poder em nosso favor, perdoando-nos. Portanto,
Venerar a divina misericórdia é venerar o desejo livre, o desejo que Jesus tem de perdoar-nos e não de condenar-nos. Olha como foi importante aquela fala que fizemos agora de pouco sobre a questão do castigo. Não é? Então, o desejo de Deus não é destruir a nossa vida, mas é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Se salvem e conheçam Jesus Cristo, seu Filho, caminho, verdade e vida para a humanidade. Sobre o terço da Divina Misericórdia. Nosso Senhor ditou esse terço à irmã Faustina em Wilno, em 13 a 14 de setembro de 1935, como oração de súplica e para aplacar a ira de Deus. Os que rezam esse terço oferecem ao Eterno Pai o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo em expiação pelos próprios pecados dos seus entes queridos e de todo o mundo, unindo-se com o sacrifício de Jesus, recorrem àquele amor que o Pai Celestial tem para com o seu Filho e nele para com todos os homens. E diz Jesus a Santa Faustina: quando recitam esse terço junto a um agonizante, disse Jesus, aplaca-se a ira de Deus. A misericórdia insondável envolve a alma. Pela recitação desse terço, agrada-me dar tudo o que me pedem, se estiver de acordo com a minha vontade. Pela recitação desse terço, aproximas a humanidade de mim. As almas que rezarem esse terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. Essas são as promessas de Jesus a Santa Faustina a respeito da recitação do terço da Divina Misericórdia. Diz Jesus a Santa Faustina que a recitação deste terço aplaca a ira divina. Então eu diria assim, venerar, recorrer à divina misericórdia. Venerar a divina misericórdia é recorrer e venerar este desejo todo-poderoso que Deus tem de curar-nos do pecado, de salvar a nossa vida, de nos perdoar. Isso é muito profundo, é muito bonito. Vale a pena beber dessa fonte. Algumas pessoas estão em sintonia com a gente também. Vanessa, boa noite. Alexandre, boa noite. Rosana, boa noite. Marizilda, você está em Peruíbe. Deus te abençoe. Como é que está o tempo aí em Peruíbe? E será que tem muita gente na praia? Deus abençoe, Marizilda. Um forte abraço. Queremos também saudar carinhosamente a Rosana, eu já saudei. A Vanessa pergunta o que é aplacar. Aplacar a ira divina é acalmar, é diminuir de intensidade, a ponto de até extinguir a ira divina, não é? Então, Deus tem o desejo de ser aplacado na sua ira. Ele tem esse desejo. Por isso, recorrer à misericórdia do Senhor, orar e venerar o desejo que Ele tem de nos perdoar, né? É como, de repente, assim, um filho que está desobedecendo o pai, né? Aí o pai diz, faz isso, o filho diz, não vou fazer. Faz isso, não vou fazer. É lógico, né? No coração do pai e da mãe, aquilo provoca uma ira, né? Até às vezes uma ira, aspas, santa, né? Meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer para convencer o meu filho de que o que eu estou pedindo é o melhor para ele, né? E daí, de repente, o filho fala, tá bom, eu vou. Às vezes até de má vontade, mas eu vou. O coração do pai e da mãe fica aplacado, né? Aquele sentimento de ter de fazer algo mais, de ter de tomar uma outra decisão para convencer o filho, aquilo desaparece. Então, esse é um sentido para aplacar, tá?
A Rosana Sonsim comenta o seguinte, diz que não tem nada a ver do assunto, mas escuto meus netos dizerem misericórdia umas 50 vezes ao dia. Tudo que um faz, o outro olha e diz, ai, aí, misericórdia. Até Eduardo percebeu e me perguntou, por que será que estavam isso dizendo toda hora? Estavam dizendo isso toda hora. Deus me fazendo lembrar o que fazer sempre. Que bom, né? Acho que as crianças estão pedindo misericórdia o tempo todo e nós também devemos pedir misericórdia. Acho que é uma forma, sim, de recordar o que nós devemos fazer. Clamar a misericórdia de Jesus, mas também de sermos misericordiosos, porque é o que rezamos no Pai Nosso. É a parte mais difícil dessa história. Recorrer à misericórdia é algo extremamente importante. Manifestar a misericórdia significa que a gente entendeu o exemplo de Jesus. Esse passo é mais difícil. A Marisilda partilha conosco que a praia está interditada. Eu imagino mesmo que esteja interditada. Ia ser meio difícil que não estivesse. Muito bom. A Lourdes Correia também está em sintonia conosco. Eu desejo um grande abraço a ela. Ela é da paróquia de São Benedito e Santa Terezinha. Deus te abençoe muito. A Karen Graça partilha também um comentário dizendo que o Espírito Santo tem falado com o coração dela através dessa live. Eu que agradeço, fico muito feliz, porque o desejo do meu coração é poder chegar ao coração de vocês com a graça de Cristo nessa noite, ajudando vocês a fazer essa experiência da Divina Misericórdia. E a experiência da Divina Misericórdia é, de fato, a experiência de se sentir perdoado. E aqui vale a pena um comentário importante, né? Sentir-se perdoado, experimentar o perdão, é um grande desafio hoje em dia, né? A gente cada vez mais encontra pessoas que têm uma dificuldade muito grande de experimentar o perdão. Em primeiro lugar, porque talvez acreditam que seus pecados são imperdoáveis, nem Deus é capaz de perdoá-los. Na verdade, elas mesmas não se perdoam e acabam transferindo isso para Deus, acreditando talvez que Deus agisse como elas agem, né? E não o inverso, né? Não estão dispostas a aprender com Deus, que seria o caminho mais honesto, o caminho mais positivo e mais satisfatório, né? Mas acabam até naquilo que parece ser uma busca de Deus, impondo a Deus o seu jeito de ser, né? Não acreditam, então, que podem ser perdoadas e acabam achando que Deus também não é capaz de perdoá-las. Esse talvez seja um obstáculo psicológico à experiência do perdão. Por isso, penso que nós precisamos, nesse momento da vida do mundo, pedir a graça de fazer a experiência do perdão. Venerar o coração aberto de Jesus, venerar o desejo que ele tem de perdoar-nos, significa acreditar, confiar no perdão. Ninguém que vá ao coração de Cristo com o desejo de ser perdoado sai sem o perdão. Sai sem o perdão, porque este é o desejo de Jesus, perdoar-nos. Uma saudação também à Alessandra Lopes e à Sônia Andrade, que também entram agora em contato conosco. Sobre a Hora da Misericórdia. Em outubro de 1937, em Cracóvia, em circunstâncias não especificadas pela irmã Faustina, Nosso Senhor mandou venerar a hora da sua morte. E diz Jesus então a Santa Faustina: todas as vezes que ouvires o relógio bater 3 horas da tarde, deves mergulhar toda na minha misericórdia. Adorando-a e glorificando-a, implora a onipotência dela em favor do mundo inteiro e especialmente dos pobres pecadores, porque nesse momento a misericórdia foi largamente aberta para toda a alma. Olha que profundas estas palavras, né?
muito profunda. Deves mergulhar toda na minha misericórdia, adorando-a e glorificando-a. Mas o mais importante, implora a onipotência da minha misericórdia em favor do mundo inteiro. Amados, a misericórdia é um atributo divino e Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E todos os seus atributos, todas as suas qualidades gozam daquilo que o define. Então, se Deus é onipotente, sua misericórdia também é onipotente. Isso é algo muito importante. Então, Deus quis manifestar a potência da sua autoridade em favor de perdoar, em favor de remir. Em outras palavras, só se perde quem quer se perder. Só não se deixa perdoar quem não busca o perdão. A gente volta à cruz, a gente volta ao bom ladrão e ao mau ladrão. E ali nós percebemos exatamente isso, falava disso na homilia de hoje da missa à tarde. O bom ladrão, era um pecador. Jesus não tinha pecado, era um justo que estava sendo condenado em lugar dos injustos. E estava sendo condenado, e ao lado dele havia 2 ladrões, eram 2 pecadores. Mas dentro do seu suplício, no momento do seu suplício, aquele que era criminoso e que era digno que morresse ali, porque aquele era o castigo dos seus pecados, ele olha para Jesus e se compadece e diz para Jesus: para mim isto é digno, para o Senhor não é. Eu errei, eu pequei, eu mereço morrer. Você não merece morrer. Então veja, no meio do suplício que é condenação do pecado cometido, no suplício legítimo, não é? Aquele coração é capaz de compadecer-se de Cristo, enquanto outros escarneciam, zombavam, caluniavam, difamavam, dizendo: desce da cruz e prova que você é filho de Deus, desce, mostra para nós que nós estamos errados. E esses diziam que eram mestres da lei, entendiam tudo de vontade de Deus, entendiam da lei, dos profetas, dos salmos, e estavam esperando o dia da redenção. Estes zombavam de Jesus. Lá, o pecador, o criminoso, é capaz de compadecer-se de Cristo crucificado, de Jesus na cruz. Então, de fato, é a experiência da onipotência da misericórdia divina. Então, Jesus pede a Santa Faustina que venere esta hora, a hora sexta, às 3 horas da tarde, a hora em que Jesus rende o seu espírito e morre na cruz. Jesus ficou na cruz da hora sexta à hora nona. A hora sexta é o meio-dia, a hora nona é às 3 horas da tarde. E ainda Jesus acrescenta a Santa Faustina: minha filha, procura rezar nessa hora a via sacra, na medida em que te permitirem os teus deveres. E se não puderes fazer a via sacra, entra ao menos por um momento na capela e adora o meu coração, que está cheio de misericórdia no Santíssimo Sacramento. Se não puderes ir à capela, recolhe-te em oração onde estiveres, ainda que seja por um breve momento. Nessa hora, conseguirás tudo para ti e para os outros. Nessa hora, realizou-se a graça para o mundo inteiro. A misericórdia venceu a justiça. Esta é a resposta que Jesus dá a Santa Faustina e a nós também. Eu falava há pouco, né? O grande desafio que a cultura de hoje tem, muitos pregadores, inclusive, né, de associar a justiça divina à sua misericórdia. Sim, um dia o Senhor virá como juiz. Vai chegar o tempo do julgamento particular e do julgamento universal.
Ele virá um dia para separar as ovelhas dos cabritos, para dizer a estes, aqueles que fizeram a vontade do Pai, vinde benditos para o reino que está preparado para vocês, e para dizer aos outros, afastai-vos de mim, malditos. Um dia ele virá para isso. E chamamos este dia de parousia, de segunda vinda de Cristo. Este dia vai acontecer, não sabemos quando, não sabemos a hora em que isto será. Virá. Então, a justiça divina, ela haverá de cumprir-se. Mas Deus escolheu, na plenitude dos tempos, através da Virgem Maria Santíssima, o manifestar, por meio da encarnação do seu Filho, a onipotência da sua misericórdia. Antes que a justiça se manifestasse, antes que o poder do seu braço revelasse sua força, ele quis revelar o poder da sua alma e do seu coração em transbordamento de amor por toda a humanidade. Por isso, nesta hora, às 3 horas da tarde, a misericórdia triunfa da justiça. Então nós somos convidados a venerar esta hora da misericórdia. Salete nos manda também uma mensagem. Obrigado pelo carinho, Salete. A Sônia Andrade também, a Edna Gonçalves, Edna, um abraço carinhoso. A Marizilda também diz que tem implorado a misericórdia de Deus pelo sofrimento de todos que estão sendo afetados por essa pandemia. E ouvimos agora o que Jesus disse a Santa Faustina, devemos sim pedir com toda a confiança, né? E pedir com uma certa ousadia até, Marizilda. A ousadia de pedir, Senhor, nós não pedimos pouco, a gente pede a cura. Pedimos a cura dos enfermos, a proteção dos agentes da saúde, a conversão daqueles que ainda não entenderam por que é que nós estamos vivendo esse tempo de dificuldade. Então, a ousadia, né, de ir ao coração de Cristo e de pedir o que Ele quer dar, pedir o que é a sua vontade, o que a sua vontade quer realizar, sem dúvida alguma. A Alessandra também agradece as missas online. Ela é da São Paulo Apóstolo, eu sei. Um abraço também ao padre Paulo Gonzalez, que é o seu pároco. E realmente as missas presenciais elas fazem uma falta muito grande. E a Laura Lima também manda um alôzinho, agradecendo a oportunidade da Palavra de Deus entrar na sua casa através das nossas transmissões. Eu fico muito feliz de poder dedicar a vocês esse tempo e, ao mesmo tempo, ajudar na compreensão, ou pelo menos ajudar um pouquinho a que o nosso coração se prepare melhor para celebrar a festa da Divina Misericórdia no próximo domingo, que já está bem próximo de nós. Nós já estamos há 1 hora juntos. Daqui a pouquinho a gente vai precisar encerrar a nossa live. Se você quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração, aproveita agora, tá bom? Aí o padre tenta responder ou comentar alguma coisa também, ainda antes do encerramento da nossa transmissão. Jesus ainda a Santa Faustina diz o seguinte: as almas que divulgam o culto à minha misericórdia, eu as defendo por toda a vida, como uma terna mãe defende o seu filhinho, e na hora da morte eu serei para elas juiz. Na hora da morte eu não serei para elas juiz, mas um salvador misericordioso. Portanto, aqueles que divulgarem o culto à minha divina misericórdia. Em outras palavras, culto à divina misericórdia não é só pegar a imagem de Jesus misericordioso e espalhar nas mãos das pessoas. É dizer para as pessoas que em Cristo a misericórdia venceu a justiça. Que o desejo de Deus de perdoar é infinitamente superior ao de condenar. E que cada pessoa que queira recorrer ao coração de Cristo tem as portas desse coração abertas para ela. Divulgar o culto da misericórdia divina é aproximar as pessoas
do dom do perdão de Jesus. Perdão que Jesus quer dar àqueles que vão a Ele com o coração aberto, com a sua vida sofrida e com as suas necessidades. Ainda diz Jesus a Santa Faustina: deves mostrar-te misericordiosa com os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Lógico, né? Quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, Jesus diz a Santa Faustina, né? Uma vez que te revelei como é o meu coração e como está o meu coração aberto para o perdão, você também precisa se mostrar misericordiosa, né? Te dei muito, também será cobrado de ti muito. Você não pode se omitir, você não deve se desculpar de não fazer e não pode se justificar, porque não há justificativo. No início a gente falava da importância da oração do Pai Nosso, que é o modo como Jesus ensina a seus discípulos a rezar, e no coração do Pai Nosso, né? Nós pedimos exatamente isso. Perdoa-nos, Senhor, como nós perdoamos. Tem misericórdia de nós, trata-nos, Senhor, na medida do amor com que amamos. Isso é algo muito importante. A Alessandra Lopes pergunta se nós não temos ainda um posicionamento sobre a volta das missas. E ainda não, Alessandra. Infelizmente, nós temos duas situações, né? A gente tem o decreto do Estado de São Paulo, do governo do Estado, que prorrogou a quarentena até o dia 22. Então, no dia 22, a gente precisa ver como ficam as orientações para o Estado de São Paulo. Seguindo as orientações do Estado, acabou vindo também a Prefeitura de Sorocaba, na pessoa da sua prefeita. E acabou vindo também, procurando acolher as orientações sanitárias, não é? A igreja tentando promover que não haja aglomeração de pessoas para evitar o contágio do coronavírus, não é? Então, a gente precisa esperar para ver como que as autoridades sanitárias vão se posicionar daqui para frente, para que eventualmente também as orientações para a comunidade cristã elas sejam devidamente alteradas e mudadas e a gente possa voltar para as nossas missas. Mas infelizmente, por enquanto, nós não temos nenhuma posição oficial diferente daquela que todos nós temos e sabemos, né? Temos tentado, nós padres, na medida do possível, transportar para as redes sociais momentos de oração, de orientação espiritual, de missa, de adoração. Não é fácil, porque nós não estávamos acostumados com isso, né? Até há pouco tempo atrás, nós tínhamos alguns poucos padres midiáticos e uma grande multidão de padres trabalhando lá na sua paróquia com o seu povo. De repente, do dia para a noite, nós fomos obrigados a migrar, né? Todos migraram, aqueles que querem e que estão, né, se dispondo a usar da mídia, estão tentando migrar para as redes sociais. É um grande desafio, né? E um grande aprendizado também. A gente tem tentado se virar em poucos dias com algo que poderia ocupar um aprendizado de anos, para que a gente possa comunicar o melhor possível com o nosso povo e chegar ao coração de todos. A Vanessa também agradece essa transmissão, agradece as missas e as catequeses, Deus abençoe. A Rosana também. E a Alessandra também manifesta sua gratidão. Deus abençoe vocês todos e todas. Próximo domingo, então, Festa da Divina Misericórdia. Procure, se você tem uma estampa de Jesus misericordioso na sua casa, procure colocá-la junto do lugar de oração onde você participa da Santa Missa, onde você participa dos momentos de oração, junto lá da sua vela, não é? Se você não tem, entra na internet, procura uma estampa de Jesus misericordioso, tá?
imprime, não é? E coloca ali junto, né? O mais importante, né? O culto à divina misericórdia é mais do que a foto do Jesus misericordioso, né? Então, não basta ter a foto e não venerar o coração aberto de Cristo na cruz. Então, a estampa recorda e cada um de nós precisa viver, né? Beber da fonte da misericórdia constantemente, habitualmente, diariamente, de modo especial, às 3 horas da tarde. Esse é um horário de graças, conforme Jesus mesmo diz a Santa Faustina. Nós estamos para terminar a nossa live. Vamos terminar rezando um Pai Nosso. Começamos com a Ave Maria e o Regina Coeli. Terminamos recorrendo ao nosso querido Pai que está nos céus, que é todo-poderoso para nos salvar. E manifestou esta salvação na obra do seu Filho no meio de nós. Bendizemos a Cristo pelo dom da sua misericórdia e pedimos que Ele, que é santo, forte e imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, domingo a minha missa, a missa que nós vamos transmitir, será às 7 horas da manhã. Se Deus quiser, vamos transmitir de lá, da nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Você é convidado, convidada a participar com a gente, tá bom? Eu continuo celebrando todo dia às 15 horas. A transmissão da missa das 15 horas permanece no Facebook, pode ser acessada de novo quando vocês desejarem. A homilia sempre eu recorto e coloco no Instagram e também no YouTube, porque tem muitas pessoas que acessam essas plataformas. E também depois trago a homilia recortada para o Facebook. Se de repente alguém não conseguiu participar da missa, pode também meditar o Evangelho do dia, a Palavra de Deus, no final do seu dia, no momento que você tiver de mais tranquilidade e de maior descanso. Desejo para você uma boa noite, permaneça na paz do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Até breve.